Vamos dar início, então, com aquela nossa oração costumeira, né? Abrir as portas dos nossos corações, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que a gente possa receber todo o amor, todo o carinho que Ele tem para nós. Vamos, então, meditar e orar um pouquinho com Jesus, por alguns minutinhos. Para isso, pediria que cerrem os seus olhos, para que nada atrapalhe, que a gente possa nos concentrar e nos entregar por completo nas mãos de Jesus. Vamos lá. Muito bem, né? Momento maravilhoso. A gente se sente muito leve, né? Com essa nossa entrega nas mãos de Jesus. Gostaria também de registrar a nossa gratidão a toda a equipe médica, Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento. Nossa gratidão, o nosso amor e o nosso carinho a ele também. Muito bem. Hoje nós vamos encerrar este capítulo 12 com esse subtítulo de O Duelo, que é a última parte das instruções dos Espíritos. Então, esta parte, nós temos a carta do bispo de Argel, Adolfo. Ele escreveu esta carta em Marmande, em 1861. Então, ele nos diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se queixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido ao objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso, expor seus dias para se vingar de uma injúria. É recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta, aqui, mais do que por toda parte, alhure sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado a vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo o sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua,
senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Muito bem. Nosso amigo Davidson trará para nós as explicações melhores sobre o título, né? É um título bem vasto e que cabe uma prosa longa. Davidson, fique à vontade, por favor. Ok. Bom, uma ótima noite a todos. Olha, o duelo é um combate entre dois adversários, que um deles exigiu do outro uma reparação de uma ofensa, ou, em outras palavras, a honra foi atingida. Ele se sentiu desrespeitado de alguma forma. Com certeza, esse tipo de ritual foi criado pela ausência do bem. Não pode ter sido criado pelo bem, considerando os irmãozinhos aí do plano espiritual que estão influenciando. Por isso nós temos que orar e vigiar. Quando surgiu o duelo? Pelo que se tem notícia, desde quando o homem é homem, a mulher é mulher. E evoluiu acompanhando o desenvolvimento das armas. No início, lança, aí caminhou para a espada, revólver. E o duelo, ele acontecia muito entre os aristocratas, os ricos. A história não registrou nenhum duelo no meio da pobreza. Não que não deve ter existido, mas a história não registrou. Mas, geralmente, na aristocracia. Será que tem a ver com o orgulho e o egoísmo exagerado, uma vez que na aristocracia o orgulho e o egoísmo são exagerados? Muito comum. Não que não exista entre os pobres o orgulho e o egoísmo. Eu estou dizendo aqui como bases. Na época de Kardec, era muito comum a ocorrência do duelo lá na França. E um dos rituais era o camarada que queria duelar com o outro e bater com a luva no rosto do oponente. Ou jogar a luva no pé do oponente. E o duelo, ele é interessante, porque ele traz a gravidade de se caracterizar por ser um crime premeditado. Por que premeditado? Ali vai ter um assassino e um suicida. Eu estou entrando num duelo. Se eu perder, eu vou ser um suicida, porque é 50% de probabilidade. Um dos dois vai desencarnar. Não é verdade? Então, olha, vejam bem, é importante essa análise. Portanto, é um crime premeditado e a gente sabe que nós estamos falando de suicídio ou assassino. E veja bem, primeiro tem o intuito de ser assassino e o intuito de ser suicida, já é um crime. E depois concretiza, surge o assassino e surge o suicida. Portanto, é vezes dois. Oh, criminoso, ingênuo perante as leis de Deus. E geralmente, o mais forte, o habilidoso, na época, aproveitava a situação para eliminar o adversário, ciúmes de mulheres, aquela coisa toda, não ia com a cara. Nós temos que relembrar que ainda nós temos tinha resquícios da lei de Moisés, do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, e, portanto, tinha aí um correspondente. Naquela época, a lei dava legitimidade a esse ritual. E aí a sociedade, na sua santa ingenuidade, considerava normal. Alguns religiosos chegavam a dizer que a justiça divina estava por trás. Olha que absurdo. Isso me faz lembrar de Jesus em várias situações. Eles não sabem o que fazem, lembra? E aí, sempre se esforçando para compreender, para perdoar, batendo na tecla do perdão. O Novo Testamento. E o duelista que vencia o duelo, ele pensava com ele mesmo que havia se livrado. Eu me livrei do inimigo.
estou livre. Mas muito pelo contrário, ele estava criando ali um laço forte de ódio, pois o desencarnado se torna um obsessor. A gente assiste muito no meio espírita, ai, tadinho, ele tem lá um obsessor, mas a gente sabe que esse irmãozinho vacilou aí em tempos anteriores, provocando, gerando inimizades. Olha a importância da amizade. Tanto é que o nosso amigo Santo Agostinho sugeriu focar são como necessidades essenciais. Eu vou repetir, necessidades essenciais. Mas não, cheio de distrações, WhatsApp, Facebook, eu tenho que tenho que curtir a vida é curta, aquela conversinha furada, de ingenuidade. E o nosso amigo Santo Agostinho batia nos 3 As. Quais são os 3 As? Abrigo, alimento e amigos. A primeira vez que eu li isso do Santo Agostinho, eu falei, puxa vida, abrigo é importante. Eu tenho visto aqui na periferia de Bauru uma onda de queimarem os barracos de muita gente, até conversando com um morador de rua, fiquei morrendo de dó. E aí os irmãos falaram, olha, irmão, há males que vêm para o bem, era bom você sair de lá, enfim. Mas que dó, né? Mas olha, a importância do abrigo, alimento, a gente não estaria aqui sem o alimento, manter o corpão funcionando. E amigos, eu falei, mas caramba, amigos, o Santo Agostinho dá essa importância. A hora que a gente entra na ótica kardecista, a gente começa a entender a importância dos amigos. Eu sei que muita gente, não está nem aí com a peteca, morou? Bom, tanto é que é costumeiro dizer que agora a gente vai conhecer quem são os verdadeiros amigos a hora que você precisar, ali na diversidade. Porque quando está tudo bem, está todo... E se você for autoridade, fica todo mundo... aquela coisa. E se for um ricaço da cidade, fica todo mundo... aquela coisa toda. Por quê, hein? Exatamente para não estacionarmos. Tá? A importância do Santo Agostinho bater nessa tecla. Ao gerar uma inimizade, a gente estaciona devido ao processo de obsessão. Aí a gente passa a vida se defendendo. Fora, e um risco de sair do caminho, o caminho que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O risco é grande. Porque você fica ali, passa a vida lidando com o obsessor. De bobeira, por causa de um orgulho. Gente orgulhosa. Eu estou junto na peteca, eu não estou tirando. Por causa de orgulho, gerou um inimigo ali para várias reencarnações. E aí fica aquele sofrimento, aquela choradeira. E um outro ponto a ser destacado é que Deus não nos deu o poder de tirar a vida e provocar a morte. Não deu. Então, você vê que era uma tremenda imaturidade, e a Bíblia estava rolando naquela época. Paris, intelectuais, eu estou pegando a Europa, aquela coisa toda, conversa furada. As pessoas leem, mas não estudam, e muito menos praticam para depois compreender. Então, só leem. São ótimos leitores. Eu conheci uma amiga minha, eu leio 20 livros por ano. Você lê? Agora, quantos livros você estuda? Ela parou assim. Quantos livros você estuda? Não dá mais, né? Século XXI. Fica nessa quantidade de livros. Europa lia a Bíblia, mas tem aí vários fatores que nós espíritas a gente sabe muito bem. Então, olha, Deus não nos deu o poder de tirar a vida e provocar a morte. Eu estou falando isso porque nessa bipolarização política eu vi de muitos cristãos falar, eu desejo que essa pessoa morra. Eu falei, pelo amor de Deus, irmão, não fala isso. Você está gerando aí alguma coisa aí, né? Os parentes no plano espiritual, está gerando inimigos. Você está gerando, irmão. Mas vai falar para aquele cristão fanático, não importa aí, quando eu falo cristão, é evangélico, católico. Não, eu desejo. Já arrumou uma dívida. Estacionar. Vai estacionar, por mais que você seja esperto, aquela conversa. Olha, nós somos irmãos e Deus é o nosso Pai. Essa lei, graças a Deus, como lei, foi abolida.
E pelo que se sabe, o último duelo aconteceu em Portugal em 1925. Já no Uruguai, América do Sul, influências de professores da Espanha há muito tempo. Essa América do Sul vai dar muito trabalho para nós. Os maiores exportadores de drogas estão aqui, olha. Estão aqui ao ladinho, aqui do Brasil. Os principais, os maiores exportadores. E no Uruguai, o último duelo aconteceu em 1980, década de 80. Já pensou? Ah, América do Sul, por que opta pelo atraso? Eu estou aqui generalizando, hein, por favor. Mas será que existem outros tipos de duelos? Os sentimentos dos duelistas, eles vêm, conforme nós já mencionamos, do orgulho, do egoísmo, da intolerância, da vingança, da prepotência e outros da negatividade que rola geralmente na terceira dimensão. Frequência baixa da energia mental da pessoa. Será que esses tipos de sentimentos estão presentes entre nós? Basta assistir um filminho aí, olha, que estimula a violência, você entra ali naquela... Você acaba mexendo com vários sentimentos, né, que estão dentro de nós. E quando surge uma discussão, inclusive no meio religioso, hein, tem muitos pequenos e grandes centros espíritas que se fecharam por travas de ideias. Surgem duelos de ideias. E as pessoas acabam jogando energias mentais negativas um sobre o outro. Esse é o duelo mais moderninho que ocorre, mas a gente não vê, não tem ritual, a mídia não divulga, mas as pessoas jogam, falam, não fui com a cara daquele cara, e joga. E quando a esposa fica bicuda por 2, 3 dias, por motivo, geralmente que não tem muita importância, fica, até que ela dorme, faz orações, aí ela acorda no belo dia, tá tudo bem. Mas naquele período surge um duelo de energias mentais. O maridão fica se defendendo e vice-versa, muitas vezes, o maridão jogando ideias negativas, pensamentos, energias mentais de baixa frequência, e acaba atraindo irmãozinhos aí involuídos no lar, muda a energia mental do lar. Os espíritas, eu estou falando aqui como espírita, hein? Os espíritas deviam ficar mais espertos nessa área. Já pensou? De bobeira. Aí fala, não gostei porque você falou desse jeito comigo. E fica bicuda. E fica. É duelo. Você vai falar, não, mas... Porque ela joga aquele pensamento, eu estou sentindo isto. Ou muitas vezes perante o filho. E não para aí. Não para aí. No trabalho, entre lideranças e colaboradores, funcionários. Meu Deus. Eu só percebi, uma época que eu fui gerente numa usina, eu não imaginava. E a gente tinha que cumprir prazo, eu tinha que pegar firme, década de 80, Proálcool, aquela coisa toda. Quando eu saí da usina ali, eu percebi o quanto eles não gostavam de mim. Mas eu estava no meio de sanduíche. Graças a Deus não prejudiquei ninguém. Mas eles não gostavam de mim. Eu falo isso porque eu me conheço, tá? Se eu tivesse prejudicado, graças a Deus não prejudiquei. Muito pelo contrário. A usina enxugou e eu segurei todos eles, não dispensei ninguém. Estou aqui contando, né? Não vamos caminhar para um desabafo. Né? Mas um saía, eu não repunha, porque eu sabia que eles iam enxugar a estrutura, década de 80, a usina. Tinha lá 8.000 funcionários, então você imagina. Mas graças a Deus eu ajudei todos eles, minha consciência está limpa. Mas eles não gostavam de mim. Eu lembro que para dormir não era fácil. Então, vejam bem, os duelos ocorrem. Eu estou contando aqui uma parte da minha história. Eles também não eram obrigados a gostar de mim. Tem vezes que eu não gosto de mim. Mas jogar energias mentais negativas não é jogo baixo. É jogo baixo. Olha, e aí, o que a gente vê aí, em resumo, é que nessas situações, nós temos que olhar um outro duelo. O duelo verdadeiro a ser travado. Qual é esse duelo? O duelo que a gente tem que travar com os nossos sentimentos. Esse duelo tem a grande valia. Que duelo é esse? Por exemplo, dentro de mim surge a tolerância e a intolerância. Eu tenho aqui o bem e a ausência do bem, ok? E surge, sim, importante esse duelo, você reforçar com orações e vigilância
para a tolerância vencer esse duelo dentro de nós, que é, conforme Aristóteles dizia, que é nós vencermos nós mesmos. A importância da gente vencer nós mesmos. Aristóteles já batia naquela tecla, esse lado nosso, que infelizmente podemos chamar aí, lado que deve ser melhorado. O egoísmo versus o altruísmo nosso aqui dentro. Dar força para o altruísmo. Vamos inverter. O altruísmo versus o egoísmo. A paciência, você reforçar a paciência para vencer a sua impaciência. A incompreensão para vencer, olha, ou melhor, a compreensão para vencer a incompreensão. O conceito para vencer o preconceito. Aí vai. Portanto, o único duelo que a gente tem que travar é conosco mesmo. Esse sim. Agora, mas vamos voltar lá na questão do duelo. Vamos voltar na questão do duelo. Por que a gente não deve duelar através dos pensamentos, através das nossas energias mentais? Por quê? Bom, primeiro que isso vai voltar para mim, pela lei da ação e reação. Por isso que Jesus falou, amai os vossos inimigos. Por quê? Se eu não amo meus inimigos, eu desejo alguma coisa contrária, isso vai voltar para mim. E, se eu estou desejando, eu estou atraindo energias negativas ao meu redor e estou gerando um inimigo. E isso cresce. E aí, o que acontece? Eu me afasto da luz. E eu me afastando da luz, eu vou botar um pé aonde? Na escuridão. Para você eliminar a escuridão somente com a luz. Por isso que aí a gente tem que se voltar a Jesus, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, não é fácil, mas depende do nosso esforço. E quando a gente sente que não tem capacidade para vencer esse duelo interno dentro de nós, que na realidade é resultado aí de vidas anteriores, de ausências de progressos em vidas anteriores, peça ajuda. Peça ajuda. É um ato de humildade. Pedir ajuda. Certa vez eu estava sob uma tentação, nessa linha de raciocínio que nós estamos, falei, alguém tem que me ajudar. E não é que veio ajuda, e eu ia entrar numa fria. Vocês não imaginam. Portanto, fica aqui o recado, invistam em amizades. Invistam em amizades. Eu desejo a todos uma extraordinária semana, nós paramos por aqui, uma extraordinária semana. Se a gente tem alguma inimizade aí no pedaço, vai lá, peça desculpas, procura reconciliar. Essa é a grande jogada, tá bom? Fica esse recado. Eu desejo novamente uma extraordinária semana, investindo muito, muito na tal da amizade, no tal do amor ao próximo, o amor a tudo, seguindo o caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou. Fora disso, irmão, vem a dor. Eu sei que nós não queremos a dor, Deus não quer que isso ocorra conosco também. Que assim seja, eu paro por aqui. Muito obrigado, Davidson, pelas suas reflexões, pela sua explanação sobre o duelo, né? Sentimento que nós temos que banir do nosso sentimento que, às vezes, inconscientemente, nós o praticamos, né? Precisamos estar atentos a essas situações que, às vezes, se deparam à nossa frente. Muito bem. Gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Deolindo, que vai trazer-nos a mensagem de conforto, né? Então, agradecemos por este momento maravilhoso e poder receber essas palavras tão carinhosas. Bem, boa noite a todos. Que a luz do nosso divino e amado Mestre Jesus assim possa pairar sobre a mente e o coração de todos os nossos semelhantes, para que assim possam, nesse instante,
estarem receptivos a todo esse bálsamo do qual nos é direcionado através desses fluidos balsâmicos e curadores que assim estará a nos envolver e a nos propiciar todos os benefícios que Deus, nosso Pai, assim está a nos oferecer. E esse capítulo de hoje, onde fala sobre o duelo, muito bem colocado, para que possamos nós quebrarmos aquele fator de orgulho que se faz presente no coração de cada um de nós e possamos ter a coragem de duelar contra nós mesmos, para que assim consigamos vencer todas aquelas pequenezes de sentimentos indignos que ainda o ser carrega consigo e do qual muitas das vezes faz com que ele se coloque de forma brutal perante os vossos semelhantes, desejando o mal, desejando a destruição, desejando com que o sofrimento se faça presente. E isso atrapalha demasiadamente o processo de progresso do planeta e do ser, porque emanamos através dos pensamentos energias malignas, dos quais cobrem ao horizonte deste universo as luzes do qual tem por necessidade de se fazer presente no coração e no espírito de cada ser. Então lutemos contra as nossas imperfeições. Tenhamos a simplicidade e a humildade de aceitar que ainda temos nós, ou carregamos nós, erros e ainda temos nós a maldade presente dentro de nós. Se assim não tivermos a humildade de aceitar, continuaremos ainda por um bom tempo pecando contra os ensinamentos que nosso Mestre amado Jesus assim nos deixou, e principalmente sobre o de amar ao vosso próximo, ou, indo um pouquinho com mais profundidade, de amar os vossos inimigos. Então amemo-nos, meus irmãos, amemo-nos cada vez mais, e quando enxergarmos as deficiências alheias, não nos incomodemos demasiadamente com elas a ponto de despertar dentro de nós esses sentimentos indignos, da qual faz com que deixemos com que a predominância do mal esteja presente em nossas vidas. Por isso que o amar é muito importante, que fará com que a luz, fará com que a dignidade esteja presente junto a cada ser, e principalmente proporcionará com que o elo de relacionamento entre os seres se tornem muito melhores, se tornem muito mais amáveis uns para com os outros, compreensíveis e pacienciosos, que é algumas das coisas que temos nós que vir assim a exercitar no dia a dia de nossas vidas perante todos aqueles que Deus designou que estivessem presentes em nossas vidas. Porque ali está um teste muito grande, que é o teste da vida em sociedade familiar, em sociedade
profissional, em sociedade religiosa, onde todos esses contextos faz com que tenhamos sempre a proximidade de muitos espíritos que assim se assemelham a nós. Então, entreguemos-nos nós a Jesus com esta mentalidade do amarmos indistintamente uns aos outros. E nesse instante, com esse sentimento desperto lá no fundo dos nossos corações, possamos usufruirmos desse bálsamo que nosso Mestre está a nos oferecer. Bálsamo de luz, bálsamo de cura, aonde a luz estará a despertar a nossa mente, os nossos corações, aonde a cura estará a agir sobre o nosso organismo físico, proporcionando com que o bem-estar assim se instale junto a cada um de nós, e principalmente mediante todos aqueles pedidos que assim foram colocados na noite de hoje por muitos, para que assim o auxílio de Jesus chegue de uma forma mais ampla àqueles que se encontram em hospitais, aqueles que se encontram nos vossos próprios lares, ainda em dores, ainda em sofrimento. Então, que este amor, da qual assim nos dispusemos a colocar junto a Jesus, possa transformar-se nesta cura maravilhosa a todos os necessitados. E nós iluminemos os nossos lares com os bons pensamentos, com os bons sentimentos. Despertemos em nós a coragem de sermos mais carinhosos com aqueles que conosco convivem. Tenhamos a alegria, o prazer, a boa vontade de levar a todos um sorriso, levar a todos um abraço, levar a todos os fluidos positivos que assim somos geradores quando despertamos dentro de nós esses sentimentos de amor e de bem-querência de uns para com os outros, porque assim teremos a certeza de que o bem-estar se fará presente sobre todos, de que a paz, a compreensão, a alegria, o prazer de viver se fará presente nesta pequena sociedade que se chama família. E também se fará presente lá no âmago de cada um de vocês, e sairão no dia a dia da labuta para a vida de forma diferente, porque olharão positivamente para todos os problemas ou para todas as dificuldades que assim se fazem presentes dentro da nossa trajetória de vida, porque ali saberemos nós que a grande oportunidade do aprendizado, como também a grande oportunidade da mudança, na forma do qual temos que interpretar as situações que assim criamos ou as situações que assim sugeridas por Deus fazem parte
das nossas provas, para que possamos evoluirmos a cada instante, quando assim entendemos, quando assim vencemos as nossas pequenezes espirituais, dos quais ainda carregamos de nossos passados presentes ou distantes. Então, amemos uns aos outros, compreendamos as vulnerabilidades alheias e não deixemos nunca com que os sentimentos pérfidos, dos quais geram rancores e mágoas, se façam presente em nossas vidas. Apenas um momento, às vezes, de decepção ou de tristeza, onde faz parte da trajetória do ser, mas que ela não se aprofunde, não se fixe e se aprisione dentro dos nossos corações. Porque em tudo na vida necessário se faz perceber, entender, aprender e vencer. Então, que a luz de nosso divino e amado Mestre assim estejais sempre em todos os vossos corações. Obrigado, muito obrigado a todos. Receba, Dr. Deolindo, a nossa gratidão pelas palavras carinhosas que nos fortalece, nos orienta, nos ajuda a superar as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, para que a gente possa fazer um dia a dia mais saudável para nossas vidas e que a gente possa construir uma vida espiritual maravilhosa e feliz. Nossa gratidão. Vamos então agora passar as nossas vibrações, pedindo a todos os nossos irmãos, amigos, parentes, nomes que estão postados em nosso grupo, que a nossa equipe médica assiste a todos, que eles possam receber um carinho e sejam satisfeitos em suas necessidades, em suas enfermidades, nos desequilíbrios, nos desentendimentos, que possam estar recebendo neste momento todo esse amor e esse carinho nosso, através das nossas orações, das nossas vibrações em favor desses nossos irmãos que tanto necessitam de um amparo, de um carinho, né? Vamos pedir por todos que sejam abençoados, iluminados pela essa luz divina que nos ilumina neste momento, que possamos aprender um pouco mais. A lição de hoje nos ensinou que não é através do desentendimento, do revide, que nós vamos conseguir superar as dificuldades. As dificuldades iremos superar através da doação do amor, da atenção, da caridade, né? Porque nosso grande lema, fora da caridade não há salvação. Muito bem. Pedimos também a todos os nossos irmãos que estão em UTIs, em hospitais, que eles possam receber essa luz e este carinho de Jesus. Aos que estão em clínicas de repouso, de recuperação, aos encarcerados, o perdão, aos moradores de rua, o calor do amor de Jesus. Eles recebam todos este momento
esta mesma energia que nós recebemos agora. Que nossos lares sejam fortalecidos, amparados por esta luz divina maravilhosa. Então, nós fazemos aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito. Muito obrigado. Eu gostaria de colocar agora se alguém quiser fazer algum agradecimento agora, uma pessoa que quiser falar, esteja à vontade, pode abrir o microfone e conversar comigo e com todos, e fazer o agradecimento. Oi. Eu gostaria de fazer o agradecimento. O meu irmão que estava com a pedra lá Fica à vontade, Rosa. Fez o tratamento na Casa Bezerra de Menezes, não presencial, né, porque ele não poderia ir lá, porque ele estava muito mal, e ele, graças a Deus, ele se recuperou com o medicamento de lá e está muito bem. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, a toda a equipe médica, a todos do grupo que fizeram a oração por ele. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Rosa, viu? Mais uma vitória nossa, né? Isso demonstra que estamos agindo corretamente dentro dos princípios divinos, e o que Jesus quer de nós é isso, né? Amor, geração de amor, não é verdade? Muito bom. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa ou não? Muito bem. Então eu gostaria que vocês agora, neste momento, se recolhessem pelo menos por 10 minutos, para que a espiritualidade, a medicina, os médicos da Casa Bezerra de Menezes possam terminar o atendimento a cada um de vocês, que vocês possam receber nessas águas que vocês colocaram toda a medicação necessária à saúde material e espiritual de vocês. Então, recolham-se por 10 minutos, pelo menos, para que este atendimento e este procedimento se termine. Eu agradeço a todos, uma boa noite e que Jesus nos abençoe.